O programa Saber Direito desta semana é com o professor Everton Helfer de Borba. O curso é sobre direito cooperativo. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Everton Borba, doutor em Direito, professor de Direito Cooperativo. E essa semana, no Saber Direito, estamos tratando exatamente desse tema, o direito cooperativo. Na aula de hoje, iremos tratar do direito civil cooperativo. No que consiste o direito civil cooperativo? O direito civil cooperativo irá abordar o tema do Código Civil. Ou seja, vamos analisar o que está previsto no Código Civil ou qual o tratamento dispensado pelo Código Civil para as sociedades cooperativas. Em um primeiro momento, importa que se faça uma ressalva. Que ressalva é essa? De que ao lado do Código Civil, nós temos uma lei especial, que é a Lei das Sociedades Cooperativas. A Lei das Sociedades Cooperativas, ela é de 1971, enquanto que o Código Civil de 2002 é como diz a data, de 2002. Vejam bem, o Código Civil de 2002, ele passa a tratar uma pequena parte daquilo que era tratado na Lei das Cooperativas. Na verdade, o Código Civil de 2002, ele representa um avanço do tratamento do direito cooperativo, na medida em que reconhece expressamente a existência das sociedades cooperativas e na medida em que passa a tratar dessas sociedades, além da legislação especial, também dentro do Código Civil de 2002. Uma observação, no entanto, é necessária. Nós temos um critério de solução de aparentes conflitos de lei quando duas leis versarem sobre a mesma matéria. E é exatamente isso que ocorre no caso do Código Civil. O Código Civil passou a tratar, da mesma forma, uma matéria que já era tratada pela Lei das Cooperativas. Entendemos que tanto o Código Civil, na medida em que trata das sociedades cooperativas dentro da sua parte especial, quanto a Lei das Sociedades Cooperativas, que é uma lei especial, ambos se encontram dentro da mesma hierarquia. Ambos se tratam de leis especiais. Dessa forma, quando nós encontramos duas leis que tratam da mesma matéria, sendo ambas de mesma hierarquia e sendo ambas especiais, a regra para a solução desse conflito de leis é o de que a norma mais recente revoga a norma mais antiga. No caso do Código Civil, o artigo 1093, ele vai tratar dessa matéria. O artigo 1093 vai dizer que aplicam-se às sociedades cooperativas as normas previstas nesse código, no Código Civil, ressalvada a legislação especial. O que quer dizer, o que significa esse mandamento? Significa que a lei das sociedades cooperativas, ela continua em vigor. Ou seja, o Código Civil passou a tratar uma parte dela, mas ressalvou, fez a observação, que o fato de ele, Código Civil, passar a tratar dessa matéria, não significa que toda a lei das sociedades cooperativas foi revogada. Na verdade, a lei das sociedades cooperativas continua em vigor, apenas adaptando-se a essas alterações realizadas no Código Civil. Dessa forma, então, na aula de hoje, o que nós iremos tratar? Nós vamos tratar, em primeiro lugar, do previsto no Código Civil, daquelas regras, daquelas normas constantes do Código Civil. Na nossa próxima aula, nós iremos tratar, então, especificamente da Lei das Sociedades Cooperativas. Bom, uma vez feita essa ressalva com relação à previsão e esse conflito aparente entre o Código Civil e a Lei das Sociedades Cooperativas, nós podemos passar a analisar as previsões constantes do Código Civil no que se refere à Lei das Sociedades Cooperativas. Pois bem, em um primeiro momento, então, vou destacar esse artigo 1093. Artigo 1093 do Código Civil, o que ele prevê? A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Depois, na sequência, nós temos o artigo 1094. E esse artigo 1094, ele passa a tratar das características das sociedades cooperativas.
Essas características, é importante que se frise, elas se encontram previstas também na Lei das Sociedades Cooperativas. No entanto, o Código Civil, em alguns momentos, ratifica, em outros momentos ele altera significativamente ou nem tão significativamente o previsto na lei anterior. A primeira alteração que nós vamos encontrar se trata do inciso 1º do artigo 1094 do Código Civil. Ou seja, esse inciso 1º, ele vai tratar da variabilidade ou da dispensa do capital social. Observem que quando nós falamos na primeira aula sobre as características do cooperativismo, sobre os princípios que regem o cooperativismo, nós falamos no capital social variável. O que significa esse capital social variável? Significa que as sociedades cooperativas, diferentemente das demais sociedades empresárias, ou mesmo não empresárias, mas que não sejam cooperativas, elas possuem um capital social variável, que significa que o capital social, ou o contrato social, ou o estatuto, não precisa ser modificado a cada vez que ingressa um novo sócio ou a cada vez que se retira um sócio antigo, na medida em que esse capital social é variante. Diferentemente daquilo que acontece nas sociedades tradicionais, onde a cada ingresso de novo sócio, a cada retirada de um sócio antigo, é preciso que se altere o contrato social, é preciso que se altere o estatuto daquela sociedade. Então, já vimos isso. Nas cooperativas, a regra é que o capital social seja variável, não precisando ser alterado, flutuando, conforme se dê novos ingressos ou retiradas de sócios. No entanto, esse inciso 1º, ele traz uma outra possibilidade. Qual a possibilidade? Dispensa do capital social. Esse tema foi um tema considerado extremamente polêmico. Por que ele foi considerado extremamente polêmico? Ele foi considerado extremamente polêmico porque, a partir daí, surge a possibilidade de se vir a constituir uma sociedade cooperativa sem capital social. Vejam bem, observem, qual a importância do capital social dentro de uma sociedade tradicional? Nós podemos dizer que, dentro de uma sociedade tradicional, o capital social ele é fundamental, sem o qual a vida em sociedade seria praticamente impraticável. Por que isso? Porque, primeiro, o capital social, nas sociedades tradicionais, vai representar a medida do esforço, a medida da contribuição de cada um dos sócios para o início das atividades daquela atividade. Mais do que isso, esse capital social, dentro das sociedades tradicionais, ele vai representar o poder do sócio dentro da sociedade, na medida em que, quanto maior é o capital, ou a participação no capital social, maior é o poder de mando daquele sócio dentro dessa sociedade. Dessa forma, então, quanto mais cotas, quanto mais ações para a formação do capital social um sócio possuir, mais poder esse sócio tem. Além disso, esse capital social ele vai representar a parcela do lucro que o sócio vai receber numa sociedade empresária. Observem, ao final do exercício, alcançando-se um resultado positivo na sociedade empresária, esse resultado positivo, que é chamado de lucro, vai ser repartido, vai ser redistribuído, vai ser dividido entre todos os sócios. Quanto cada sócio irá receber desse lucro que vai ser distribuído? A resposta depende de quanto esse sócio possui no capital social, na formação do capital social. Se o sócio possui 10% do capital social, ele vai possuir 10% desse lucro. Se ele possui 60% do capital social, ele vai possuir 60% desse lucro. Então, é extremamente importante a formação desse capital social. Além disso, ainda o capital social ele é extremamente significativo no momento de dissolução da sociedade empresária. Por quê? Porque quando da dissolução da sociedade empresária, uma vez pagos todos os credores, uma vez liquidado o ativo, aquilo que sobrar, aquilo que restar do patrimônio daquela sociedade vai ser dividido entre todos os sócios. Dividido em que proporção? Exatamente na mesma proporção que possui a esse sócio na formação do capital social. Então, por isso, nas sociedades empresárias, nas sociedades tradicionais, o capital social é extremamente importante. Impossível até se pensar
na constituição de uma sociedade anônima, na constituição de uma sociedade limitada, sem capital social. A questão que surge é, e na cooperativa? Qual a importância do capital social? O capital social na cooperativa possui a mesma importância que possui nas demais sociedades? A resposta é negativa. Em primeiro lugar, porque no caso do poder dentro da sociedade, o poder não está relacionado à participação no capital social. Nós já vimos isso na primeira aula. Todos os associados, todos os sócios da cooperativa, cada sócio possui direito a um voto apenas, independentemente da sua participação no capital social. Então, mesmo que eu tenha contribuído com 20% do capital social, com 20% das cotas na formação daquela cooperativa, eu ainda assim tenho apenas um voto. Então, não vai ser o capital social que vai aumentar ou diminuir o poder do associado. Diferentemente do que acontece nas sociedades tradicionais, na medida em que as sociedades tradicionais têm a quantidade de votos proporcional à quantidade de ações. Então, se eu tenho, numa sociedade empresária, 10 ações, eu tenho direito a 10 votos. Numa cooperativa, não. Independentemente de quanto eu tenha contribuído na formação do capital social, eu vou ter apenas um voto. Então, primeira diferença é essa. Segunda diferença qual é? Vimos que o capital social, ele vai ser fundamental, ele vai ser importante no momento da distribuição dos resultados positivos, que na sociedade empresária leva o nome de lucro. No caso da sociedade cooperativa, como é que se dá a repartição dos resultados positivos, que são chamados de sobras? Essa repartição se dá com base na contribuição para a formação do capital social? Não, não se dá com base na formação do capital social. Na verdade, a distribuição das sobras, em função da prática do ato cooperativo, ela está relacionada à quantidade de operações realizadas pelo associado com a cooperativa. Então, se eu fiz, ou se eu realizei, se eu celebrei durante o ano o equivalente a 10 operações com a cooperativa, e o outro associado realizou apenas uma operação com a cooperativa, eu vou ter 10 vezes mais na repartição de sobras do que aquele associado que teve uma vez só. Vejam bem um comparativo entre a sociedade empresária e a sociedade cooperativa. Na sociedade empresária, mesmo que o sócio não tenha contribuído, não tenha colaborado, não tenha trabalhado com a sociedade, independentemente disso, ele vai receber parcela do resultado positivo, parcela do lucro proporcional ao investimento que ele fez. Então, na sociedade empresária, o que vai prevalecer é o investimento feito pelo sócio, é o capital investido. Na sociedade cooperativa, não. Se um sócio, ao longo do exercício, não celebrar nenhum negócio com a cooperativa, ao final do exercício ele não terá nada de sobra a receber. Até mesmo porque a sobra está relacionada a exatamente isso, aos atos cooperativos que são praticados entre o associado e a cooperativa. Dessa forma, então, o que nós conseguimos identificar? Primeira diferença, poder de decisão na cooperativa e na sociedade empresária. Na sociedade empresária, a formação do capital social influencia no poder de decisão, na cooperativa não, porque todos são iguais. Segunda diferença, a repartição dos resultados positivos obtidos. Na sociedade empresária, o resultado é partilhado proporcionalmente ao investimento realizado na formação do capital social, enquanto que na cooperativa, esse resultado vai ser partilhado não com base na formação do capital social, mas com base nas operações realizadas com a cooperativa. Terceira diferença significativa. Na sociedade empresária, nós vimos que, uma vez dissolvida essa sociedade empresária, o resultado que sobra após a liquidação patrimonial, ele vai ser dividido entre os sócios exatamente na mesma proporção que contribuíram para a formação do capital social. Na cooperativa vai acontecer o mesmo? Não, na cooperativa não vai acontecer o mesmo. Por quê? Porque o patrimônio da cooperativa